Fala galera, eu tenho recebido algumas mensagens pelo WhatsApp, no Face, tenho visto esse tipo de postagem nas redes sociais de pessoas clamando pela execução do artigo 142 da Constituição Federal Brasileira. Segundo afirmam os defensores da intervenção militar constitucional e da limpeza ética, a execução do artigo 142 possibilitaria o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e dessas instituições que estão impedindo que o presidente Jair Bolsonaro avance com seu projeto de ordem e progresso. Bom, o texto do artigo 142 da Constituição Federal diz o seguinte: as Forças Armadas constituídas por Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, que destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O artigo 142 não permite que as Forças Armadas façam uma intervenção militar que resulte no fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal Brasileira não dá respaldo para qualquer ação nesse tipo, e a tomada de poder pelos militares, ainda que fosse temporária, ela seria equivalente a um golpe de Estado. A atuação das Forças Armadas em episódios extraordinários, ela deve ser sempre autorizada pelo presidente, que é o chefe da Marinha, Exército e Aeronáutica. Porém, só a ordem do presidente não basta. É necessário que o Congresso dê o aval dele e reconheça a legalidade da ação, para que as Forças Armadas sejam efetivamente convocadas a realizar determinada tarefa. Por exemplo, a Constituição Federal prevê no artigo 34 a intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal para manter a integridade nacional, repelir invasões estrangeiras, quando houver grave comprometimento da ordem pública para garantia do livre exercício dos poderes, reorganização das finanças estaduais e para execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Além disso, o inciso 2º do artigo 15 da Lei Complementar número 97 de 1999 diz que, abre aspas, a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Porém, em todos os casos, é preciso que o Congresso Nacional autorize o emprego das Forças Armadas. A função das Forças Armadas é zelar pela manutenção da lei e do Estado, e isso prevê o respeito aos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e as normas previstas na Constituição. É para isso que as Forças Armadas estão aí. Ah, mas nossos tribunais são uma porcaria e a única saída é botar os tanques nas ruas. Meu amigo, minha amiga, em um sistema democrático, nada é imediato. Você pode utilizar o Ministério Público e a Justiça para combater a corrupção e tentar colocar o país no rumo que você quer. Mas esse processo é lento. E você pode ou não concordar com a condenação de uma ou outra pessoa, mas esse sistema funciona. Pega os dados, vai lá, pesquisa as 15 nações mais ricas do mundo. Praticamente todas elas operam segundo o sistema democrático. Quanto menos democracia, mais pobre um país tende a ser. Os 15 países mais democráticos do mundo, eles têm um índice de desenvolvimento humano 40% melhor do que os 15 países menos democráticos. A ideia de uma intervenção militar constitucional, ela ignora os principais atores
políticos desde o início do governo Bolsonaro. As dezenas de milhões de apoiadores do presidente que estão dispostos a irem para a rua em apoio ao governo e com isso mudar o ambiente político. Nenhuma reforma vai resolver, nenhuma reforma no sentido de uma intervenção militar vai resolver isso. Uma intervenção militar, o que ela vai fazer é paralisar o governo e paralisar o país. Beleza, o presidente convocou as Forças Armadas, elas interviram e fecharam as outras duas instituições. Fecharam o judiciário e fecharam o legislativo. Sabe o que vai acontecer em seguida? O dólar vai disparar, o risco Brasil vai para as alturas, a instabilidade institucional vai espantar de uma vez os investidores do nosso país, a economia vai afundar em uma lama de estagnação, alguns países aliados vão romper suas relações conosco porque eles vão ficar com medo de serem acusados de associação com um regime tirânico e antidemocrático. E as sanções comerciais vão cair em cima desse país como se fosse uma chuva de meteoros. Isso tudo vai provocar o fim do governo Bolsonaro. Isso vai abrir espaço para um governo com apelo de conciliação nacional. E adivinha de onde que um governo de conciliação nacional vai surgir? Ele vai surgir de um conluio entre a esquerda, o centro e os isentões. E em nome da pacificação, esses canalhas vão banir a direita e os conservadores de todas as esferas do poder, novamente. Porque para esse povo de esquerda e isentão, os conservadores soberanistas, eles são radicais de extrema direita e eles vão ser rapidamente considerados culpados por cada uma das consequências negativas que vierem dessa intervenção militar. Os pedidos de intervenção a partir do artigo 142, eles ocorreram durante os protestos contra a presidenta Dilma Rousseff em 2014, se repetiram no governo Michel Temer em 2018 e agora eles retornam. É de moer os ossos ouvir pessoas boas, honestas, inteligentes defendendo algo como uma intervenção militar. Por maiores que sejam as irregularidades e os absurdos, e por maior que seja a sua ansiedade em ver ética, justiça, honestidade e prosperidade reinando sobre as instituições brasileiras, uma pressão de ordem popular que realmente deseje ordem e progresso, essa pressão ela deve procurar a melhora das estruturas institucionais e não o fechamento das suas portas. O advogado Guilhermo Frederico Piassesi Ramos, anota esse nome, ele fez algumas observações extremamente inteligentes a respeito disso no texto O Artigo 142 e a Intervenção Militar, que foi publicado no Jornal da Cidade em abril de 2019. Eu vou deixar o link para esse artigo colado na seção comentários desse vídeo. Guilherme é um cara ponderado, sábio e que merece ser seguido, ouvido e lido. Completando o raciocínio excelente que o Guilherme fez nesse artigo, a gente pode citar o filósofo André Comte Sponville, que no livro O Capitalismo é Moral, de 2005, ele resumiu bem essa questão que está se apresentando diante de nós. Sponville escreveu no livro: a democracia pode ser imperfeita, mas de onde tiramos a ideia que ela deveria ser de qualidade impecável? Aceite as imperfeições do sistema, não com condescendência ou mansidão, mas com coragem e sagacidade, para entender que as mudanças realmente sólidas e duradouras, elas podem ocorrer, mas elas dependerão não da sua raiva, dos seus músculos ou da sua violência. Elas vão depender muito mais da nossa determinação e da inteligência das nossas estratégias. Seja inteligente, defenda as instituições, não as pessoas nas instituições, não ataque o STF. Demonstre com veemência seu descontentamento
com as opiniões das pessoas que sequestraram essa instituição e desconectaram ela do que é bom e correto. Não ataque o Congresso. Denuncie nominalmente os canalhas que sequestraram o Congresso e formaram dentro da Câmara e do Senado verdadeiras quadrilhas que sistematicamente agridem o bom caráter do povo enquanto buscam encher os próprios bolsos e engrandecer os próprios egos. E acima de tudo, meu amigo, minha amiga, proteja o nosso rei. Não atrapalhe, ajude. E ajudar não é fazer o que você quer, é fazer o que ele precisa. E ele precisa de união, foco e apoio, quase incondicional, para fazer andar as reformas que farão este país decolar. Vamos deixar claro para ele que ele não está sozinho nessa cruzada. Nunca esteve. A força de uma nação, assim como a força de uma família, reside em sermos leais àqueles que merecem a nossa lealdade. E para mim, o presidente Jair Bolsonaro tem mostrado ser mais do que merecedor da confiança e da lealdade de todo aquele bom cidadão ocupado em fazer deste país o grande país que ele nasceu para ser. É isso aí, gente boa, e até a próxima.